Vamos lá? Cristiano Lázaro para vocês, segunda fase via Brasil Jurídico, ensino em alta performance. Sim, isso é um bônus para nossa galera e para você também que não foi nosso aluno, mas a gente aqui é totalmente despreendido de alguns valores para que você, o quê? Aprenda e tenha tranquilidade na segunda fase do exame de ordem. Beleza, então? Vamos mais para uma questão desse exame para vocês. Vamos lá. Andy, 25 anos, jovem de 25 anos, possui condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Vem pra cá comigo, ó. Quando ele bota a contravenção penal, você já tem que ficar meio devagar, porque você sabe que é possível a reincidência pela contravenção, artigo 7º. Há aquela combinação entre a lei de contravenção penal e o Código Penal, tá? 63, artigo 7º, tem que sempre ficar ligado nessas hipóteses. Mas vamos ver o que é que ele traz pra gente aqui. Sou mais você, Macito. Em momento posterior, resolve praticar um crime de estelionato e, para tanto, decide que irá até o portão da residência de Josefa e, aí, solicitará a entrega de um computador, afirmando que tal requerimento era fruto do pedido do próprio filho de Josefa, pois tinha conhecimento que este trabalhava no setor de informática de determinada sociedade. Ao chegar ao portão... Tá, vem pra cá rapidinho. Repare que foi estelionato, ele utilizou de fraude para ter o bem e a diminuição patrimonial, ok? Falou mãe de Josefa. Josefa falou que era mãe, mas não falou a idade. Se falasse a idade, teríamos uma causa de aumento de pena. Vem com nós, Macito. Pois tinha conhecimento que trabalhava. Ao chegar no portão da casa, afirma para Josefa que fora à sua residência buscar um computador da casa do filho dela, com quem trabalhava. Josefa pede para o marido entregar o computador a Andy, que ficara aguardando no portão. Quando o marido de Josefa aparece com o aparelho, Andy se surpreende, pois ele lembrava seu falecido pai. Em razão disso, apesar de já ter empregado a fraude, vai embora sem levar o bem. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de tentativa de estelionato, sendo Andy condenado nos termos da denúncia. Como advogado de Andy, com base nas informações narradas, respondo os itens a seguir. Qual a tese de direito material deve ser alegada em sede de recurso de apelação para evitar a punição de Andy? A vedação legal expressa a concessão do benefício da suspensão condicional do processo a Andy, justifique. Vem comigo. Vou começar pela letra B. O item B fala o seguinte, suspensão condicional do processo. Primeiro ponto, é um instituto que foi introduzido pela Lei 9.099/95, sendo que, para ele, a pena mínima não pode ultrapassar o quê? 1 ano. Anote aí no seu caderninho. A suspensão condicional do processo, ela é aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo ou não. Então, qualquer crime que tenha pena mínima de 1 ano pode ter a suspensão, furto simples e o próprio estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. Mas o que foi que a questão quis pegar vocês? Ela quis pegar vocês simplesmente no ponto que falou que ele foi condenado por uma contravenção. E a suspensão condicional do processo é vedada no caso de condenação por crime e não por contravenção. Então a contravenção penal, ela não veda o quê? O instituto da suspensão condicional do processo. Vem comigo. Então, a partir daí, nós vamos agora para outra. Qual a tese de direito material deve ser alegada em sede de recurso de apelação para evitar a punição de Andy? Vem comigo. Vou ler aqui a parte da questão que resolve a sua dúvida em relação a isso aqui. Olha como eles são marotos, mas dá para identificar. Vem comigo. Olha só. Quando o marido de Josefa aparece com o aparelho, Andy se surpreende, pois ele lembrava seu pai falecido. Em razão disso, apesar de ter empregado a fraude, vai embora sem levar o bem. Vem pra cá, ele pegou o bem e saiu correndo? Ele pegou o bem e foi interceptado? Não. O que é que aconteceu? Ele desistiu voluntariamente. Não houve nenhum fator externo. O pai... Lembrar o pai dele é uma coisa interna. O artigo 15 do Código Penal fala bem claro, não é arrependimento fiscais, é desistência voluntária. E ele responde pelos atos até então praticados. E os atos até então praticados não são tipificados. Logo, a conduta é atípica sob o argumento da desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Olha como a questão ela diz a vocês o que você tem que fazer. A questão é, no momento, você se acalmar para entender a questão. Se ele devolve e não pegou nem nada, fechou toda a situação. Tá bom aí?
Brasil Jurídico, o ensino em alta performance, segunda fase da ordem, de graça para vocês, a análise de algumas questões, algumas súmulas e vamos fazer uma questão de fazer um histórico de peça para vocês. Cristiano Lázaro, pelo Brasil Jurídico.